estava sentado no Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco desse grande homem, esse grande profeta da parte do Senhor Jesus. Elias foi incumbido de uma grande missão. E a grande missão de Elias, irmãos, muitas das vezes é uma missão da qual o Senhor também nos cobra, e nós muitas das vezes não fazemos igual a Elias, às vezes é culpado. Às vezes Deus fala para o profeta: vai até fulano de tal e fala assim, assim, assim. E o que é que nós fazemos na maioria das vezes? Nós fugimos. Mas Elias não. Elias, ele tinha a incumbência de falar, não importa para quem fosse. E Elias, ele tinha que transmitir uma palavra de cobrança, uma palavra dura, pesada, justamente para quem? O rei. Imagina só ele tendo que cobrar ao rei e falar verdades na cara do rei. Ele já ia, com certa forma, ter medo. Se eu falar completamente aquilo que o Senhor mandar eu falar, pode ser que o rei mande e matar. Porque o rei tinha toda a autoridade e eu poderia fazer isso. Mas quem serve ao Deus grande e poderoso não pode temer a nome nenhum da face dessa terra. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar desde o capítulo 16. A Bíblia vai nos contar a história de Acabe, do rei Acabe. E a Bíblia vai falar no capítulo 16, versículo 29. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. Aí presta atenção no versículo 30. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes. Esse rei, ele fez tudo o que poderia desagradar a Deus. E o Senhor escolheu justamente a Elias para falar: vai até esse rei e repreende. Quando o Senhor te manda repreender alguém que você tem feito, você vai verdadeiramente até a pessoa que em nome do Senhor, ou guarda para si e paga preço. E para piorar a situação, Acabe ainda foi inventado de casar justamente com Jezabel, uma adoradora de Baal. Se a vida de Acabe já era uma vida meio tortuosa, imagina depois que ele se juntou, que ele se casou com Jezabel. Aí é que o negócio ficou estreito mesmo. Se o coração dele já praticava coisas horríveis, se de certa forma ele já era um homem que praticava coisas que desagradavam, aborrecia a Deus no extremo, e quando ele se juntou com Jezabel, aí é que ele desagradou ao Senhor mesmo. Mas o Senhor incumbiu a Elias dessa grande missão. E o Senhor deu autoridade para Elias. Uma autoridade tão grande, irmãos, que Elias, no capítulo 17, logo no versículo 1 em diante, a gente vai ver Elias falando com Acabe as seguintes palavras: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo ele falou que era segundo a palavra de Deus? Não, ele falou segundo a minha palavra, porque aquilo que Deus nos entrega e nos dá autoridade para que nós vá e façamos é sobre a nossa autoridade. Deus muitas das vezes nos incumbe com a autoridade que nós fugimos dela. Deus muitas das vezes coloca em nossas mãos dons, irmãos, que nós nos acovardamos e não praticamos. Como queremos restaurar um altar se nós não estamos sendo quebrados? Aonde que fica posicionado o altar? Dentro do templo. Você é o que para Deus? Templo e morada do Espírito.
pelo altar. É simplesmente mais um lugar da igreja. É simplesmente um lugar onde eu subo os degraus e acabou. A gente não tem prestado atenção que o altar é lugar de santidade. As pessoas têm feito as coisas de qualquer maneira. Tem pessoas de qualquer maneira subindo nos altares. E tem pessoas que estão descendo dos altares e frequentando lugares que não caberia a eles. Não estão valorizando aquilo do Senhor. Isso é doloroso. Pessoas que não estão valorizando. Porque as pessoas muitas das vezes falam assim: ah, não, o que importa hoje é a adoração. Mas eu acredito que cada um de vocês, eu vou ler algumas passagens aqui, não da Bíblia, mas de reflexão. E acredito que talvez os irmãos já tenham até escutado. Fala que o que importa é a adoração, né? Mas se Deus aceita qualquer adoração, porque Nadab e Abiú foram mortos quando ofereceram fogo estranho ao altar. Não é qualquer adoração, o que importa não é a adoração. E eles estavam adorando da maneira que eles queriam. E muitas das vezes nós queremos adorar hoje da mesma maneira que nós queremos. É do meu jeito. Nós não queremos transformação, não queremos mudança. Nós estamos nos tornando uma igreja, um povo rebelde. Muitas vezes nós queremos converter outros, sendo que muitas das vezes nós mesmos estamos convertendo aqui. Nós queremos impor para as pessoas aquilo que nós não aceitamos que seja imposto para nós. Está faltando obediência e aquebrantamento de coração para os servos de Deus Altíssimo nos dias de hoje. Podemos também dizer: não, mas o que vale para Deus é a intenção. Se a gente tiver uma boa intenção, isso basta para nós. Se o que vale é uma boa intenção, então por que Usa morreu quando tocou na arca com a melhor das intenções para que ela não caísse do carro de boi quando os bois tropeçaram? É que o Senhor fulminou ele na hora. Se ele teve a melhor das intenções, ele colocou a mão dele para que a arca do Senhor não viesse. Mas muitas das vezes o nosso coração sem intimidade com Deus fala: o que vale é a intenção. E nós simplesmente nos simplificamos nisso. Aí outros podem até dizer: não, o que vale para Deus, e isso eu tenho me empenhado, é o sacrifício. Eu vou ter que me sacrificar ao máximo para garantir meu lugar no céu. Eu vou pagar preço para morar no céu. Irmãos, para você morar no céu, já teve alguém que pagou um alto preço, e preço de cruz. E não há nada nesse mundo que nós venhamos a fazer que possa mudar, ou melhorar, ou prejudicar isso. Deus já te comprou o sangue dele na cruz do Calvário. Mas o que vale é o meu sacrifício, pastor. Se o que vale é sacrificar, por que Deus não aceitou o sacrifício de Saul? Você pode falar: o que vale é o sacrifício, mas por que Deus não aceitou o sacrifício de Saul? Saul não quis esperar o profeta, ele mesmo quis sacrificar no lugar do profeta. Quer dizer que Deus poderia ficar satisfeito, não é assim, pastores? Não, ele fez o sacrifício. Mas não aceita sacrifício que ele fez. Exato. Pastor, Deus não aceita sacrifício. Se Deus falou: espera a chegada do sacerdote, ele tinha que esperar a chegada do sacerdote. Mesmo porque, meus irmãos, aquilo que para nós pode aparentar ser demorando, no tempo exato de Deus, ele faz acontecer na minha e na tua. Mesmo porque Saul ele era rei. Saul, como ele profetizou, ele poderia qualificar ele como profeta. Saul profetizou. A Bíblia vai falar que Saul ficou um dia inteiro profetizando. E quem profetiza é o quê? O profeta.
sacerdote e profeta é Jesus Cristo. E Saul fez o que? Ele já tinha um tipo de rei. E profeta, ele poderia usar também o tipo de sacerdote. Deus não chamou para isso. E aquilo que Deus te chama para fazer, faça com perfeição. Para aquilo que Deus não te chamou, não use. Porque muitas das vezes Deus chama alguém para pregar, a pessoa quer cantar. Deus chama alguém para cantar, a pessoa quer pregar. Deus chama alguém para profetizar, quer pregar. Deus chama alguém. Olha, eu não gosto de exaltar o homem, presta atenção. Mas a gente tem que ter reconhecimento. Exaltar o ser humano, não. Mas reconhecimento pelo esforço, pelo empenho, trabalho e dedicação, sim. Toninho ali, meu irmão Toninho. Conheço Toninho há longos anos. Filho do pastor Luiz aqui. Toninho, Deus incumbiu ele de ser um bom porteiro na casa do Senhor, um bom obreiro na casa do Senhor. É o primeiro a chegar na igreja. Faz com perfeição, faz com amor, sempre foi assim. Porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Quando a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, meus irmãos, a gente faz com perfeição. Agora, quando a gente quer, não, Senhor, eu gostaria de ser tal coisa, não foi isso que Deus nos chamou. Vamos nos atentarmos para o chamado do Senhor. Por que está acontecendo essas confusões nas igrejas nos dias de hoje, nas igrejas no contexto geral? Por que a gente critica tanto uns aos outros? Porque a gente se coloca na posição de superentendedor da posição do outro. E a gente esquece de nós mesmos, a gente consegue enxergar. Não é dentro do olho do outro, esquece da trave. Examinais, pois o homem assim. Aí outros podem falar assim, não, mas o que vale para mim ser um grande homem de Deus e edificar o altar do Senhor é a oferta, é ofertar a Deus. Quando eu falo de oferta, eu não estou me direcionando somente a dízimo, a oferta financeira. Mas se Deus aceita todas as ofertas, de todas as maneiras, de todas as formas, então por que Ele aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Por que Ele aceitou se o que importa é a oferta? Os dois ofertaram, os dois pegaram das primícias. Mas por que Deus aceitou a primícia de um outro? De onde está saindo a tua oferta? Verdadeiramente é a tua primícia para com Deus? Quando Deus fala de primícia, irmão, não é somente aquela primeira colheita, não. Quando Deus fala de primícia, é a primícia da entrega. É a primícia que sai do coração. Faz aleluia, Deus! Meu Deus! E o que é do meu Deus, eu não tenho direito de colocar, não. Glória a Deus! Nós estamos roubando a nossa própria prosperidade. Nós, seres humanos, estamos sendo ladrões de nós mesmos. Estamos roubando muitas das vezes a nossa prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu estou me referindo à prosperidade financeira. Eu estou me referindo à prosperidade espiritual. Quando nós deixamos de ofertar a Deus, fazendo a vontade dele, nós estamos abrindo a porta para que o inimigo venha nos roubar. Se Deus aceita qualquer tipo de oferta, então por que Ananias e Safira morreram aos pés de Deus? Eles ofertaram também. Só que eles ofertaram do jeito deles. Eles venderam a propriedade, a fazenda deles por um preço e falou que era outro. Está assim hoje. Está assim de Ananias e Safira. Deus não aceita a oferta do Deus. Seja verdadeiro mesmo com Deus. Aleluia! Deus fala, pastor, que Ele não quer e não pede que ninguém goste. Mas se mudar, pague para nós. Deus não pede para nenhum de nós, nenhum. Deus não põe essa regra para você. Mas aquilo que voltarmos para Deus, se eu voltei para Deus, que eu tenho que ser bom
pastor na casa dele me disse: se eu voltei para Deus, que eu tenho que me empenhar ao máximo na obra dele, eu tenho que me empenhar. Aleluia. Se eu levantei minha mão e falei: eis-me aqui, Senhor, me usa de acordo com a vontade do meu querer, eu tenho que deixar que Deus me use de acordo com a vontade do querer dele, não Glória a Jesus. o próprio Jesus. Naquele momento que ele cruz, ele falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas só que na mesma hora ele retificou e falou: mas que você já feito a minha, mas a minha. E sabe o que é que nós vamos pedir para Deus hoje? Pai, que seja feita a minha vontade, que seja feita a minha vontade, que seja feita a minha vontade. Porque a nossa vontade é grande, o nosso desejo é grande. E a nossa oferta para Deus é grande, pequena ou inexistente? Esse grande homem Elias, grande profeta do Senhor, vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 17. Depois veio a ele, depois que ele lançou a palavra sobre Acabe e falou que segundo a minha palavra não choverá mais nem orvalho. Senão segundo a minha palavra, ou seja, a partir do momento que Elias voltasse novamente, orasse a Deus e pedisse que Deus mandasse chuva naquele lugar, ele voltaria a chover. Mas a ira do rei se acendeu de tal maneira sobre a vida dele, que aqui no versículo 2 do capítulo 17, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai daqui, ou seja, sai daqui e vira-te para o oriente e faz o quê? E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Mas veja, você pode falar assim: mas pastor, tem coisa estranha. Se Deus é um Deus que pode todas as coisas, se Deus ordenou que ele fosse lá e batesse de frente com o rei, quando ele vai lá e faz aquilo que Deus mandou, por que agora Deus mandou ele se esconder? Ele não estava servindo a um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, Deus não poderia proteger? Por que será que agora Deus mandou ele se esconder? Ó, se esconde, senão esse rei vai tirar a tua vida. Então, peraí, quer dizer que Deus me chamou para me colocar em perigo? Irmãos, tu quer ser aprovado mesmo? Tem certeza que tu quer ser aprovado? Então aceita as provas de Deus. Aleluia! Só que nós queremos ser aprovados sem passar por prova. É impossível. Deus nos chama, nos capacita, mas nos coloca em cada situação para que nós venhamos a ter um amadurecimento espiritual. E nós muitas das vezes não ajudamos. Deus falou: vai, escuta. Aí você fala assim: mas um profeta, um grande homem de Deus, vai se esconder com medo do rei. Aí você vai lá em Mateus, vou até abrir, eu vou só ler, eu os irmãos precisam abrir a Bíblia, tá? A gente vai ler aquela passagem aonde Jesus, através do seu anjo, manda falar assim a José: ó, aonde Deus, vou retificar aqui, aonde Deus, através dos seus anjos, manda falar a José: olha, pega a tua esposa e teu filho, Jesus Nazareno, que acabou de nascer, e foge, vai lá para o Egito, porque Herodes vai matar. Será que Deus Pai Todo-Poderoso não poderia simplesmente colocar a mão e, em vez de matar a criança, matar Herodes? Mas como ficaria o amadurecimento espiritual de José e Maria? Nós não queremos passar por peleja, né, irmãos? Queremos a vida fácil, né? Neste mundo tereis aflições. Aí meu consolo: mas tem um ano eu venci o mundo. Sabe quando tu passa uma peleja em casa? Sabe quando teus filhos te dão trabalho? Mas tu tem toda a fé depositada em Cristo Jesus,
feita a tua vontade. Opera, Senhor, aperta se necessário o fogo para que chegue a teus pés. Isso chama-se confiança em Deus. Isso chama-se entregar os caminhos ao Senhor. Confiar nele. Aceitar nele. Sabe por que muitas vezes Deus não opera no meio de algumas famílias, de algumas pessoas? Tem mulheres que ela pede a Deus pela conversão do marido. Só que o agir de Deus é diferente do meu e do teu, tá, irmãos? Quando Deus começa a apertar, você começa a querer botar o joelho no chão e interceder para que aquela pessoa não sinta aquela dor. Mas você não pediu o agir de Deus, porque está intercedendo agora para trás. Queres ou não queres a conversão? Sabe quando tu pedes para Deus para que o filho teu que está no mundo das drogas, na perdição, e se achegue a Deus, e tu pede a Deus, age, Senhor, quando Deus está agindo, o agir dele é diferente do meu e do teu, tu clama a Deus, tem misericórdia, Senhor. Tu queres ou não queres que seja liberto? Confia no Senhor. Aí a Bíblia vai falar aqui que Elias, ele fez e obedeceu a Deus. Se Deus falou, Elias vai, fala com o rei, Elias foi e falou com o rei. Aí Deus falou, Elias, agora tu vai e me esconde. Elias foi e se escondeu. A Bíblia vai falar, irmãos, que o rei mandou carta e mensageiro em toda a província, em todos os reinos, procurou Elias em todos os lugares imagináveis. Ninguém via e Elias ali sendo abastecido com carne, com pão. Aleluia, Deus! Agora Elias estava escondido aonde? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do onipotente descansar. Acredito eu que Elias falou: meu Deus, meu refúgio e a fortaleza. Nele eu confio, nele. Aleluia. E Elias ficou esse tempo todo escondido no esconderijo. Nós temos nos escondido aonde? Nos momentos de aflição. Embaixo das asas do onipotente. Ou nós temos, em vez de nos escondermos, nós temos alardeado. Para muitas pessoas que não conseguem resolver o nosso problema, temos alardeado a aflição que estamos passando. Ou eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado. Elias não fez isso. Elias simplesmente obedeceu a Deus e foi. A Bíblia vai nos relatar que em um determinado momento Deus falou para Elias: Elias, agora sai do teu esconderijo, e há tempo para tudo debaixo do céu. Aquele que verdadeiramente obedece a Deus, no tempo certo Deus esconde, e no tempo certo Deus coloca em evidência. A Bíblia vai nos falar que Jezabel perseguiu, junto com Acabe, todos os profetas, todos, e saiu matando a todos a fome e espada. Obadias, um grande homem de Deus que temia ao Senhor, para que todos os profetas não viessem a ser eliminados da face da terra, ele reservou 100 profetas e escondeu eles em buracos, em covas. 100 profetas. E Obadias passou a alimentar esses homens escondidos do reino. Mas só você alimentar 100 pessoas todos os dias, tirando comida do reino escondido. E diante do rei era como se ele fosse. Olha a posição que estava Obadias para salvar os seus. Diante do rei ele estava como se fosse fiel ao rei, mas na realidade ele era fiel ao Deus. E ele escondeu 100 dos seus, 50 em uma cova e 50 na outra, e todo dia ele ia lá e levava pão, carne e água para os antigos.
Mas em determinado momento, o rei Acabe falou assim para Obadias: Obadias, com essa seca terrível que está acontecendo, nós vamos perecer todos, e nós vamos ficar desprovidos de cavalo, de mulas e dos outros animais. Então o que nós vamos fazer? Vamos até as nascentes, as fontes das águas. Eu sei que elas não existem mais, mas pode ser que lá tenha um pouquinho de umidade ainda. E alguma grama, algum artigo ainda tem ali, para que a gente pelo menos colha esse caminho para dar para os nossos animais, para que eles não morram. Aí ele falou assim, o rei determinou: eu vou para um lado, para uma banda, e tu vai para outra. E assim o fizeram. Só que quando o Obadias vai para uma banda, quem ele encontra? Elias. Elias ressurgiu do nada. Eis-me aqui, Senhor. Elias vai falar para Obadias. Quando o Obadias vê ele, conhece na hora. E ele ainda fala assim: és tu, meu Senhor Elias? Ele falou: eu sou. Aí Elias vai e incumbe Obadias de uma grande missão, grande e perigosa missão. Vai até o rei e fala de mim que me encontraste. Eu preciso falar com ele. Obadias falou: tu é louco, quer me matar. Se o rei mandou procurar em todas as províncias por ti e ninguém te achou, se eu agora chegar lá falando com o rei que eu te encontrei, o rei vai falar: fui eu que descobri e vai me matar. Tu queres me matar? Está escondido ali? Elias falou: pode ir lá e falar. E agora o Senhor me mandou me colocar diante. Irmãos, no decorrer dessa história de Elias, que é uma história maravilhosa, eu até convido os irmãos, quando tiver uma oportunidade, leia todos esses capítulos, respeitando, irmãos. Sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente não entende a história, a gente passa por cima de ponto, de vírgula, de tudo, a gente está atropelando tudo, e a gente acaba não entendendo a história. A gente tem que ler pausadamente. Quando a gente não estiver entendendo alguma coisa, a gente volta novamente. A gente procura entender as histórias da Bíblia, para que a gente venha crescer espiritualmente. Para que o Senhor possa amadurecer o nosso intelecto espiritual, para que nós venhamos a ter sabedoria. A Bíblia vai falar que Elias chegou diante do rei Acabe, se apresentou diante do rei, e ele fez uma proposta para o rei. Ele falou: ó, chama todo o povo de Israel, chama todo o povo, vamos todo mundo hoje agora, todo mundo, eu quero a presença, o testemunho de todo mundo. Aí tu chama os profetas também lá de Baal, os profetas de Azera, chama tudo. Vamos para o monte, vamos orar ao Senhor. E eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Se vocês estão achando que eu não sou homem de Deus, a gente vai sacrificar ao Senhor. Vou levar 2 bezerros cevados escolhido 2 vezes, pastor Marinho. Ele falou assim: vocês podem escolher os bezerros, e quando chegar lá, os 2 bezerros tiverem, vocês vão escolher para o melhor para vocês. Vocês vão edificar um altar do Deus de vocês. E eu vou edificar um altar para o meu Deus. Vocês vão cortar, vão repartir esse bezerro, colocar sobre o altar, colocar a lenha, colocar o bezerro. Porém não tenta ajudar Deus, tá? Porém vocês não podem colocar fogo. Quem vai colocar fogo é o próprio Deus. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apaga. Aleluia! Mas para que o fogo venha arder continuamente sobre o altar e não se apagar, depende, sabe de quem, irmãos? De cada um de nós. A palavra de Deus nos fala que quando o véu do templo se rasgou, ele deu livre acesso para todos nós diante dele. E ele falou: vós sois sacerdotes eternos.
tirar a cinza. A cinza sufoca a brasa. Aleluia, Deus. O excesso de cinza que simboliza a sujeira, o fogo se apaga. Se nós deixarmos a cinza nos sufocar, nós morremos espiritualmente. Para que o fogo continue aceso, depende de cada um de nós, irmãos, trazermos a lenha para o altar. Para que nós possa manter a chama acesa no altar, todos nós temos a obrigação de fazermos a nossa parte. Glória a Deus. Aleluia. Elias falou assim: edificaram o altar deles, e Elias ficou do lado só assistindo. Aí eles repartiram o bezerro, o melhor que eles acharam dentro dos dois, colocaram em cima do altar e começaram a clamar a Baal. E começaram a clamar e clamar e clamar. E Elias começou a zoar na cara deles. Falou assim: ele deve estar muito ocupado, está ouvindo vocês. Ou então pode ser que ele tenha saído em alguma viagem. Grita mais alto, para ver se ele escuta, vai que ele seja surdo. Grita mais alto. Aí daqui a pouco Elias começou a rir dele e tudo mais. Aí eles começaram a se irritar com aquilo que eles começaram a fazer. Começaram a se autoflagelar. Aí começaram a se cortar com fagas. Começaram a se cortar todo em sacrifício e oferenda aos deuses. O que foi que Baal respondeu? Nada. Aí Elias falou assim: agora eu vou edificar o meu altar. Ou seja, retificando, eu vou edificar o altar do Senhor, que estava derribado, porque o povo de Deus foi rebelde. Por que o altar do Senhor muitas das vezes é derrubado? Por causa da rebeldia dos seus. Se a gente for ler essa Bíblia de capa a capa, a gente vai ver quantas vezes o povo de Israel foi rebelde ao Senhor. E todas as vezes que eles não obedeciam a Deus, tem muita gente que fala assim: Deus se afastou do povo dele. Deus não se afasta de ninguém, irmãos. A Bíblia vai nos falar que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor. Só que se nós sairmos daquele ao redor da proteção, nos tornamos frágeis. E o erro de muito ser humano é achar que ele tem poder sobre o inimigo. Nenhum de nós temos poder sobre o inimigo, não é, irmãos? O único que tem poder sobre Satanás é Deus. Nós muitas das vezes podemos ter a autoridade que é diferente de poder. A autoridade para repreender as caixas demoníacas. Agora, poder para derrotar os Elias pegou 12 pedras, que simboliza as 12 tribos de Israel, fundamentadas em Deus. Primeiro, preste atenção que antes de Elias orar, invocar o nome do Senhor, ele primeiro consentiu. Aleluia, Deus. Tu queres que Deus aceite a tua oferta? Consente o teu altar. Transforma o teu altar. Tira a cinza. Coloca as pedras de volta no lugar. E Elias consertou o altar, colocou a lenha sobre o altar, colocou a oferta sobre a lenha, sobre o altar. Mas Elias não se contentou. Ele poderia falar assim: se eu simplesmente clamar a Deus, ele aceitar a minha oferta, pode ficar duvidoso ainda. Para me mostrar, Senhor, para me mostrar para esse povo que tu és Deus e fora de ti não há outro Deus. Mas fiel, Jesus. Tem água nesse lugar? Olha que água era uma coisa bem escassa. E já fazia mais de 3 anos que estava sem chover, nem o pai no dia. Elias falou: enche 4 cântaros de água e traz. Um cântaro de água é aproximadamente entre 12 a 13 litros de água. E a Bíblia vai falar que Elias usou 3 cântaros. Ele não chegou a usar 4, não, usou 3. Ele falou: agora pega esse cântaro de água e derrama em cima da lenha. Aí derramou água. Já viu lenha molhando pegar fogo? Aí falou assim: acho que eu não estou satisfeito. Aí derrama mais um. Derramar mais um para encharcar mesmo. Aí falou: eu não estou satisfeito, não. Faz um rei agora.
quer aumentar a tua fé diante de Deus, tentando mais rápido. Torna cada vez mais impossível. Sabe quando é que o milagre é milagre? Quando ele torna-se impossível para o homem. Quando o homem fala, não tem mais jeito, aí Deus fala, para ti, porque para mim está começando. Nós seres humanos temos, às vezes, nós falamos assim, olhamos para alguém, fulano não tem mais jeito não, fica ali. Só que a glória de Deus, às vezes, mesmo quando a gente fala isso, hoje em dia é o termo, só Deus na causa. Verdadeiramente, só Deus. Aí quando Deus vai lá, coloca a mão, lembra de Saulo? Falaram assim de Saulo, esse aí, perseguidor cristão, esse aí não é cristão. Aí Deus falou, vai lá, profeta, toca a mão dele, traz de volta a pessoa dele, ajuda ele. Ele é precioso. Ele é precioso. A mesma preciosidade que você tem para Deus. Aleluia. Elias orou a Deus, vou falar só isso aqui para encerrar o cara do horário. Elias falou, Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus em minha vida. Mostra para esse povo que tu és Deus na vida deles. E caia fogo do céu. A Bíblia vai falar que o fogo caiu. Vocês podem ler. Você não tem que ter palavras minhas. Pode ler aqui. A Bíblia vai falar que o fogo caiu. Consumiu a oferta. Consumiu a lenha. Consumiu as pedras. Consumiu a água. Até as pedras consumiu. Aleluia, Deus! O fogo foi tão intenso que até as pedras, até o pó, aqui vai falar que até as pedras, até o pó foi consumido. E nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus. Queres ver a glória de Deus? Faz o tenta fazer o impossível. Tenta ser diferente, conserta o teu altar diante de você. Coloca de volta, mas torte de acordo com a ordenança de Deus. Elias ele não colocou 11 pedras nem 13 pedras, ele colocou 12, porque o Senhor falou, coloca as 12 tribos de Israel. Então faz o altar de acordo com a ordenança de Deus, não de acordo com a tua vida. A Bíblia vai falar que teve determinado momento que o rei Acaz, ele foi em uma outra província, no outro reino, chegou lá e viu um altar bonito. Aí ele foi e entrou em contato com o arquiteto dele, vamos fazer assim para linguagem de hoje. E ele fez o desenho certinho e falou assim: eu quero que faça um altar igualzinho a esse, para minha adoração. A intenção dele era boa, da casa do rei. E ele gostou da aparência daquele altar. Só que aquele altar foi feito para adorar outros deuses. O altar era bonito, mas qual era o propósito? Era para adorar outros deuses. Quando Acaz fez no reino dele e foi ofertar a Deus, foi Deus repreendeu e recusou. Então não tenta imitar, né? Constrói, edifica ou reedifica o teu altar diante de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor, né? O pastor Bala faz muitos anos que ele se conhece, né? Vai com Madeira, Pedro, todo mundo, né? Muita bênção, né? Deus sempre tem usado ele, vai sempre usar, e eu fico feliz, porque toda vez que eu vejo ele pregar, aumenta a minha fé, aumenta a fé dos irmãos. Eu amo mais pelo que ele trabalha aqui. No início, alguém tentou impedir ele de ser o que ele é hoje, mas não conseguiu, e Deus deu vitória para ele, e agora está aí, cada dia crescendo mais, e Deus está usando cada vez mais. Deus é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, uma bênção de Deus, né? E simples e humilde, né? Se as pessoas soubessem do que esse homem tem, nem falava, tem gente que nem fala, tem gente que não
tem essa simplicidade, né? Que Deus quer pessoas simples, né? Eu tenho um monte de pastor Oswaldo, o pastor Ivaldo Lima, até pessoas simples. E Deus quer essa simplicidade de nós. Deus quer isso também em nós. Deus quer isso, né? O irmão chegou aqui, o cantor e tudo, mas tem que receber vocês bem, tratar vocês bem, porque a igreja tem que fazer isso. O papel da igreja é tratar bem. Isso é ter um altar consertado. Quem tem um altar consertado sempre vai desejar o bem das outras pessoas, sempre vai desejar que os outros sejam uma pessoa que tem resposta de Deus, porque a resposta só vai vir em nossas vidas e nós somos bem consertados em nome de Jesus. Então, Deus abençoe o pastor, o Oswaldo, abençoe a todos nessa noite. Vamos estar agradecendo a Deus por nossas casas, né? E amanhã tem outro culto abençoado, e quarta-feira tem culto, segunda-feira tem a oração, depois do culto maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por todos que aqui estão presentes. E foi um prazer ter vocês aqui nessa noite. E vamos orar para que isso continue acontecendo no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de nos dar tudo louvor, de tudo que aconteceu de bom em nossas vidas. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Por favor de Deus, acompanhando o Pai, o Filho e o Espírito